Ao viver a jornada da vida, cada passo ele é enriquecido e fortalecido pela constante busca por uma inspiração divina, aquela centelha que, ao se manifestar nos momentos mais singelos ou nos desafios mais complexos, conduz a alma a um estado de conexão com a essência divina, oferecendo clareza e propósito em cada escolha e decisão tomada. Padre Fábio, eu gostaria de saber se há na Bíblia algum relato que diz que a família só é constituída de pai, esposa e filhos, e estes, quando se casam, transformam-se em parentes e deixam de fazer parte da família. Estou questionando isso porque um evangélico colocou essa posição e eu sou totalmente contra isso, pois tenho uma profunda admiração. Não, sou contra isso. Aí o restante ela fala aqui sobre mim. Obrigado. Minha filha, eu também nunca vi isso não, você já? Que quando casa deixa de ser família e passa a ser parente? Parente é uma palavra que diz respeito, né? Que está diretamente ligado aos graus familiares, né? São os parentescos. O que é fato é que um casal, quando se casa, ele forma uma nova família. Ele deixa de fazer parte daquele núcleo e criou um outro, do qual eles agora são os gerentes, né? O pai e a mãe. Ao estabelecer, ao ver os filhos se casando, eles estão deixando de gerir a vida dos filhos da mesma forma como eles estavam acostumados. Vai mudar a maneira de ser pai e de ser mãe. Isso é muito saudável, não precisa nem falar muito disso. Nós já conversamos várias vezes sobre esse assunto. Quando um casal, quando o pai, o marido, a mulher, eles saem de seus núcleos para formarem um outro núcleo, ali se estabelece um novo vínculo. Eu vou olhar, digamos, eu sou um homem casado agora, fiquei na casa da minha mãe até ontem. Então a partir de hoje eu assumo um novo jeito de ser filho da minha mãe. Não é que eu vou amar a minha mãe menos, não. É que eu começo a ter mais responsabilidades neste novo núcleo familiar que foi estabelecido. E é por isso que muitos casamentos ficam comprometidos no momento em que os cônjuges esquecem de que a partir de agora a vida terá que ser diferente, né? Muitos maridos e mulheres saem da casa dos pais, mas não permitem que o novo núcleo seja gerado. E já falamos disso aqui também, do tanto que não é benéfico para a vida do casal não ter um lar. Lar mesmo, gente, parede, sala onde eles ficam, cozinha, cozinhar a comida, de fazer a comida, de ter a sua estrutura familiar. Porque às vezes os casamentos, eles acontecem, mas os filhos continuam, os cônjuges continuam vivendo como se fossem filhos do mesmo jeito que eram antes, né? Então esse não sair da casa dos pais pode ser um empecilho muito grande para a vida afetiva do casal. Porque tem muita interferência, né? Por mais que eu deixo os meus filhos muito à vontade, eles estão aqui porque precisam, cuidado. Porque isso pode gerar um déficit na vida do casal. Eu não estou inventando isso aqui. Isso é fato. A vida afetiva de um casal, quando não está dentro do seu núcleo, quando não está na sua estrutura, que foi justamente pensada para que essa nova família cresça, para que essa nova família desenvolva os seus laços, isso é, que tem as suas diferenças, que tem as suas lutas ali, o seu dia a dia difícil. Porque à medida que o caminhão vai andando, que as abóboras vão se ajeitando. Não tem o dito popular que fala isso? É disso que nós estamos dizendo. Então a necessidade que o casal tem de ter o seu espaço para ali aprenderem o significado de ser marido e mulher e depois de ser pai e mãe. Por isso que é tão importante também na vida do casal, depois do casamento, ficar um tempo sem ter filhos. Porque precisa aprender a ser marido e mulher antes de ser pai e mãe. Às vezes o casal já casa,
não sabem ainda ser marido e mulher, as pessoas ainda não estão preparadas para essa união conjugal e já têm que se desdobrarem nas funções de pai e de mãe. Então, é importante que, na vida do casal, sempre exista espaço para essa participação bonita na vida das famílias de onde vocês vieram, mas que vocês tenham, sobretudo, os vínculos para que este casamento aconteça de fato. Tem muito casamento que não acontece. Por quê? Porque os cônjuges não se permitem, não estabelecem o vínculo que o casamento pede. Porque o casamento não é só o dia da igreja, né? Ali é um início, um reconhecimento sacramental de uma relação que vai precisar ser cuidada a vida inteira. Engana-se aquele que se casou só naquele dia, né? Aquela bênção recebida vai se desdobrar em muita vida, em muito cotidiano, em muitas dificuldades, em muitas alegrias. E isso é importante, que aquela bênção recebida tenha um lugar geográfico mesmo para isso crescer. Mas em relação a essa questão de estar na Bíblia, eu confesso que nunca li nenhuma passagem que pudesse fazer referência a isso, quando casa deixa de ser parte da família. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo, e tentar entender que isso não é uma regra para você. Que às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, está certo, eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida em que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele.
em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias
Não tem descanso isso. É diário. Sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós. Sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa no intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde Ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dEle. Que com a gente seja da mesma forma. Padre Fábio, queria te pedir uma direção espiritual sobre o distúrbio bipolar de humor. Queria perguntar ao senhor se essa doença que eu sofro tem cura ou só tem controle. Eu me trato há muitos anos, mas queria saber se tratamento pode realmente dar um resultado. Sofro muito com essa doença e queria pedir uma orientação. É verdade, minha gente, quantas pessoas hoje estão sofrendo com o distúrbio bipolar? É uma coisa impressionante como que esta doença está crescendo entre nós. Fruto do estresse, né? Dessa vida moderna que nós levamos, essa vida irregular. Então, a medicina já avançou muito, a gente sabe, eu não sou médico, mas a gente
tem informações de que hoje existe realmente um tratamento. Eu não sei se isso existe cura, é uma boa pergunta que você me faz, porque existem doenças que realmente não têm cura. Você tem controle da doença. Você vai ficar eternamente precisando tratar daquilo. Mas não é nenhum problema, né? É como quem tem diabético, né? Eu tinha uma visão tão distorcida da diabetes, né? A Mônica, a que trabalha lá no escritório, que é a pessoa principal responsável pela minha logística, pelos meus deslocamentos, né? A Mônica tem diabetes. E eu vejo o quanto que ela convive bem com isso. Aí eu fico brincando com ela, né? Pelo fato dela muitas vezes comer isso, comer aquilo. Ela fala, não, padre, eu tenho total controle, eu sei direitinho medir. Ela já tem todas aquelas tecnologias que mede a glicose, que mede isso, que mede aquilo. Eu acho interessante a maneira como ela lida com esse limite. Para ela internalizou aquilo, eu vou viver eternamente assim, e ela não criou mais problema com isso. Gente, a nossa vida espiritual é o tempo todo assim. Ela tem que mudar o nosso comportamento. A nossa experiência de Deus precisa ser prática, né? Nós precisamos encontrar nestas coisas da vida os motivos que nos fazem ser novos. Quantas vezes na nossa alma as coisas acontecem assim também? Quantas vezes dentro do seu coração as coisas não estão boas, você está se sentindo amargurado, você está se sentindo decepcionado com tantas coisas, mas para isso não tem comprimido. Para isso não tem comprimido. E é muito triste quando nós começamos a tratar o processo de depressão, o processo de angústia, de ansiedade com cápsulas. Se a gente descobre que tem uma doença que vai precisar tratar para o resto da vida, isso não pode se transformar numa causa de sofrimento para nós mesmo. É claro, sofrimento nós vamos ter. Eu não gostaria de ter que passar o resto da minha vida tomando aquele bendito medicamento. Mas se num determinado momento da minha vida isso me acontecer, vamos buscar a reconciliação com essa situação. Não vamos ficar sofrendo porque eu agora descobri que tenho transtorno bipolar e vou ter que tomar esse medicamento para o resto da minha vida. Não tenha problema com isso. Eu acho que é interessante que algumas doenças até trazem para a pessoa uma disciplina que antes ela não tinha. Não é verdade? Quantas vezes você vê que aquela pessoa encontrou a disciplina porque descobriu que tinha a tal da doença. Então, a partir do momento que se cuida, que se trata, que está sendo disciplinada, ela acaba fazendo um bem danado a ela. É igual o Padre Léo dizia, de maneira muito interessante, né? Ele falava assim, que todo mundo deveria viver como se tivesse AIDS. Aí uma vez eu escutei ele falando isso e depois, mas como assim, Léo? A pessoa que tem o vírus do HIV, desde o momento em que ela descobre, ela começa a tomar o medicamento. Tudo bem, então ela vai fazer com que o organismo dela reaja, né, para combater aquele vírus, aquele invasor que está ali dentro. Só que todo portador do vírus HIV tem que mudar de vida assim que descobre. Porque ele vai ter que começar a ter 8 horas de sono, ele precisa começar a fazer uma atividade física, ele precisa controlar bem a dieta alimentar. Não significa não comer, mas significa comer bem. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um sistema imunológico fraco. Porque o grande problema do vírus do HIV é esse, né? Ele ataca diretamente o sistema imunológico. Então, se ele fragiliza o sistema imunológico, uma gripe que para uma pessoa que não tem o HIV não é problema, para ela é. Porque pode evoluir, pode virar uma pneumonia. Só que quando ele sabe que ele tem o vírus, e a partir de então ele vai começar a viver diferente, ele vai julgar a favor. Então o vírus joga contra ele, mas ele joga contra o vírus também. Como é que ele faz? Ele vai se cercar de cuidados, ele vai buscar ter uma vida regular, ele vai buscar ter uma vida saudável, comer certinho, dormir bem, buscar ter uma atividade física, de preferência todos os dias, 5 vezes por semana.
Para a gente considerar atividade física regular, tem que ser no mínimo 3 vezes por semana. Então, a partir de 3 vezes na semana, se você pode fazer todos os dias, que ótimo. É o seu sistema imunológico que estará sendo agraciado com isso. Muitas vezes a gente fica pensando que academia é coisa de vaidade, né? Cuidado, viu? Porque tem muita gente se escondendo atrás disso. Ah, isso é vaidade boba. Não é não. As academias, claro que você tem lá os exageros, as pessoas que estão só em busca de um corpo bonito, mas você não pode se esquecer que uma academia é a primeira proposta que ela precisa ter dentro da sociedade, é vida saudável. É oferecer um espaço para que as pessoas possam cuidar da saúde do corpo. Eu já vi muita gente com esse discurso bobo, preconceituoso, se escondendo da própria preguiça. Se justificam assim. Eu digo isso para vocês, gente, porque eu era preguiçoso também. Eu tinha uma preguiça danada de fazer uma atividade física. Minha vida mudou tem uns 8 anos para cá. Eu não fazia nada. Fiz durante a minha adolescência, durante o tempo que eu estava no seminário, mas depois fui cada vez ficando mais preguiçoso. E a gente sabe que quando a gente descobre, e eu descobri nessa hora, né? Eu estava com algum problema imunológico também, que até hoje eu não consegui descobrir o que era. A minha imunidade ia no pé. Eu, naquele ritmo de mestrado lá em Belo Horizonte, trabalhando muito, quando descobri que eu tinha um problema, fiz todos os exames de sangue, não detectava nada, não descobri absolutamente nada de errado comigo. Mas o que eu sabia é que eu estava vivendo um processo de estresse, e que se eu não mudasse a minha vida, eu iria morrer muito cedo. O médico me disse, olha, padre, o senhor vai viver muito pouco, porque com 31 anos, o senhor está vivendo, com 30 anos na época, o senhor está vivendo um processo como se eu tivesse uns 50 anos já. O que eu tive que fazer naquela época? Buscar mudar a minha vida. A ação de Deus na nossa história é assim, minha gente. Quando Ele acende a luz amarela, corra, faça alguma coisa antes que acenda a vermelha. Muitas vezes na vida nós ficamos esperando acender a vermelha, aí já não dá mais tempo de fazer nada. Eu me lembro na época, né, que o Robson morreu, que ele descobriu que tinha o câncer. Eu estava muito apavorado, né, na primeira cirurgia dele, e eu perguntei a um médico amigo meu, eu falei assim, doutor, ele teve isso e aquilo, o que a gente faz agora com a alimentação dele, para ele se recuperar logo, para ele ter força para enfrentar essa doença? O médico olhou para mim e disse, olha, padre, eu sei que o senhor está muito bem intencionado, é seu amigo, só que a alimentação também não é milagre. Se o seu amigo não comeu bem a vida inteira, se ele não teve uma disciplina a vida inteira, não é agora, ele começando agora porque teve câncer, que vai modificar alguma coisa. É claro, tem que fazer o que pode. Porque se ele vencer esse câncer, isso começa a acumular agora. Ele disse para mim, a alimentação na nossa vida é cumulativa. Você vai se alimentando bem, você vai cuidando bem do seu organismo, e quando chega a doença, você reage melhor. Eu achei interessante porque quando eu tive o meu problema de fígado, né? O que o doutor Antônio falou para mim, que foi o médico que cuidou de mim lá em Petrópolis? Padre, a sua sorte é que a doença chegou no senhor no momento em que o senhor já tinha mudado de vida. O senhor já tinha aí uns 3, 4 anos de vida disciplinada, de atividade física, de alimentação regulamentada, de um bom cuidado com a saúde. Então, o senhor está respondendo bem, muito embora eu quase morri. Eu quase morri mesmo, porque foi muito sério o que aconteceu comigo. O senhor teve um processo de cuidado que ajudou o senhor agora nesse momento. Então, quando a luz ficou amarela, o senhor estava preparado para vencer. Então, muitas vezes, minha gente, quando você descobre uma enfermidade, por exemplo, hoje o bipolar é um problema sério. O que você vai fazer? Além do medicamento que o médico dá, arruma, a partir da doença que você tem, do momento que você está vivendo, descubra um motivo espiritual para você mudar. O que muitas vezes falta na nossa vida
é a gente prestar atenção que a luz está amarela. Que alguma situação de perigo pode acontecer. Muitas vezes nós tratamos a doença só com o comprimido. E isso expressa também uma preguiça em nós. O comprimido não vai agir sozinho. Claro, se você tem uma bactéria, se você toma aquele antibiótico, o antibiótico vai cuidar do seu organismo. Mas você, como pessoa, você começa a ter também um compromisso com a sua doença. Então tá bom, eu preciso fazer um repouso para este remédio agir melhor em mim. Aí muitas vezes a pessoa desconsidera isso, não faz esforço nenhum, quer que o remédio haja sozinho. Nós não podemos ser tão irresponsáveis assim. Então, se ocorre alguma situação, todo mundo hoje enfrenta problemas de doenças, né? Nós estamos ainda com os requisitos da gripe suína. O que isso nos ensinou? Que toda gripe é perigosa. Toda gripe pode evoluir para um problema mais sério. Só que nós nos acostumamos a ficar gripados, né? Então a gente não fez muito mais coisas. A gente vai e continua a nossa vida, a gente espirra na frente do outro, a gente espirra dentro dos ambientes fechados. Independente se a gente pode pensar que ali pode ter uma pessoa com problema de imunidade, que aquela gripe que não me faz tanto mal pode matar o outro. Isso é muito sério. Foi a grande lição que a gripe suína trouxe para nós. Nós não temos o direito de negligenciar a nossa saúde. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos lavar as mãos, nós precisamos ter cuidado com o outro. Eu não tenho o direito de espirrar em cima do outro. Não é? Tudo isso. Uma situação gerou uma mudança de comportamento. Mudou o pensamento, mudou a alimentação. Você tem a possibilidade de mudar um ser humano por completo. Espiritualidade é isso. Quando a gente descobre que há uma integração total, plena entre espírito e o corpo. É neste corpo que o espírito está. É nele que eu preciso viver a dimensão bonita dessa integração. Não sou só corpo, não sou só espírito. Eu sou uno. A antropologia cristã nos ensina esta unidade de corpo e alma. Eu estou vivendo a minha experiência aqui. Quer cuidar bem da alma dessa pessoa, das doenças da mente? Então vamos cuidar bem deste corpo. Ricardo, hoje quando eu recebi a confirmação de que você estaria aqui, primeiro pensei, gente, como é bom, a gente ter a oportunidade de dividir a nossa vida assim. Aliás, era uma das propostas que eu tinha para o Gilberto, eu já tinha falado para ele, que o programa de direção espiritual fica mais vivo quando ele é conversado, quando a gente tem a oportunidade de conversar. Como é que é? Hoje a gente sabe, Ricardo, que uma das grandes dificuldades que nós temos na família é justamente esta incapacidade humana de exercer papéis diferentes. Grande parte dos casamentos dão errado, minha gente, porque o marido só quer ser marido, ou ele só quer ser o pai, quando na verdade ser pai, ser marido é o desdobramento de muitas funções, não é verdade? Olha, enquanto você foi falando, eu ia me vendo em tantas situações do meu dia a dia, que eu vivo com a Eliana e com o Eduardo, que é exatamente assim. Essas coisas que você foi dizendo, elas são tão vivas, tão claras dentro de mim, que eu confesso não ter assim dificuldade nenhuma de vivê-las. Elas são muito naturais em mim. Não sei por que cargas d'água, desde que eu comecei a me entender por gente, mas depois ainda quando conheci o nosso Senhor, que o interesse pelas pessoas foi algo tão marcante na minha história. Saber que as pessoas, elas se encontram com Deus tão grande, tão forte, tão iluminado, mas elas continuam com as suas dificuldades, com as necessidades tão pequenininhas, como a necessidade de uma atenção, de um abraço, de ouvir, ou a necessidade de ter alguém por perto que confira um pouquinho de confiança. Quer dizer, vou dizer uma loucura aqui,
mas é acertado. Não basta Deus, basta gente perto da gente, basta gente precisa ter gente sendo amigo, sendo irmão, sendo pai. Eu vivo uma experiência com meus irmãos de comunidade também, que é uma experiência de ser pai, ser amigo e de ser irmão. O desdobramento das funções, é bonito. É o desdobramento do amor, não é? Amor que transborda e que sabe é a loucura da empatia, não é? Que foi o que Nosso Senhor fez comigo e com você, e faz com todos nós o tempo inteiro. Nosso Senhor, sem deixar de ser quem Ele é, se colocou no meu lugar, para ver como é que eu falo, para ver como é que eu sinto, para ver como é que eu enxergo a vida, para falar comigo, para que fosse capaz de entendê-lo. Então esse amor que se desdobra, não é, que você falou, que transborda, é o amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo. O máximo dessa palavra tão bonita que a gente nem usa muito, não é? Que é a empatia, que eu gosto demais e repito, aquilo que ela significa. A gente, sem deixar de ser, a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, para ver o mundo como a pessoa vê, mesmo que ela veja errado. Olhar com os olhos dela, né? Para poder falar com ela, para poder se comunicar. Desculpa se eu estou falando demais. Não. Esse tema. Uma das grandes dificuldades é justamente na comunicação em casa, né, na família, é justamente quando você percebe que o pai comunica-se com o filho, mas sem querer ver como o filho vê. É tão pronta a visão, né? E é engraçado isso, às vezes a nossa visão sobre o outro é tão pronta, nós já achamos que nós já sabemos tudo sobre o que o outro está vendo, e não. Um dos grandes desafios, e nisso consiste a misericórdia, né? Você sentir com o outro, é bonito demais o conceito de misericórdia, é quando você começa a olhar para o que o outro está vendo, mas não como você está olhando, mas você tentar entrar um pouquinho no olhar do outro. Eu vejo isso muito lá na sua casa, isso é muito concreto, né? O seu esforço em olhar as coisas que o Dude vê, como o Dude vê, não do jeito que você, claro, você como pai, você tem uma visão sobre aquilo, mas a sua proximidade e a sua palavra sobre o Eduardo só vai ter eficácia se você conseguir adotar dele um jeito como ele vê as coisas. Sabe por quê, padre? Porque uma das características mais lindas do amor é a observação. O amor gasta tempo observando, e isso serve para todos nós o tempo inteirinho, não é? Eu imagino quanto tempo que Deus, no seu amor infinito por mim e por você, ficou pensando no jeito de se achegar perto de nós. Deus observou minha fraqueza, observou nossa fraqueza, observou tantas coisas boas, né? Isso, observou nossos gostos. Então, quando a gente ama, a gente se torna observador, e a gente observa as pessoas amadas, para encontrar um jeito de amar do jeito que elas se sintam amadas. Essa foi uma outra experiência muito linda que eu faço com o Nosso Senhor, e que faço na minha casa, na minha comunidade. Quando eu entendi, Padre Fábio, que as pessoas não são amadas do jeito que eu as amo, elas são amadas quando eu consigo descobrir o jeito que elas se sentem amadas. Então eu não amo do jeito que eu sei amar. Eu preciso descobrir um jeito de amar o Padre Fábio, descobrindo o jeito com o qual ele se sente amado. E aí eu vou fazer uma coisa tão simples como dar um copo de água para ele, no dia que eu observei que ele estava com sede. E aí ele vai dizer: Ricardo Sá me ama. Me ama, Só porque eu te amei de um jeito que é seu, que não é o meu jeito de amar. Aí eu me aproximo do amor cristão, porque esse amor me faz morrer cada vez mais para quem eu sou, para dar a minha vida para o outro. Por isso é que o amor entre marido e mulher é um amor profundamente cristão, porque a gente vai aprendendo dia após dia a amar o outro como o outro se sente amado, e isso é morte. Por isso que é tão bom lembrar do Padre Léo agora, quando ele, assim, com muita força dizia que ser cristão é uma coisa muito difícil, porque é morte contínua. A gente vai morrendo para um dia, quem sabe, a gente conseguir dar-se tanto ao outro que a gente acabe por dar a vida, porque aprendeu a amar do jeito que o outro se sente amado. Você está falando aí, eu estou me recordando que hoje eu fiz questão de trazer aqui para o programa
Bem um pouco nessa perspectiva do que o Ricardo está falando, né? As pessoas procuram nos amar de acordo, de um jeito que ela acha que eu vou me sentir amado. Isso é muito bonito, isso é muito profundo, né? Aliás, vale a pena a gente conversar muito sobre isso. Amar o outro de um jeito que a gente sabe que ele realmente vai se sentir amado. Porque às vezes a gente busca o jeito errado e o outro nunca vai se sentir amado por nós por isso. Exato. Porque a gente ama só com o nosso jeito. Você não descobre, você não investiga o jeito do outro ser, né? Ricardo, eu ganhei um presente hoje. Chegou pelo correio. Estava lá na Mitra, lá em Taubaté. Eu passei lá hoje, ontem na verdade. E na verdade eu só abri hoje. Vou chegar até pertinho. Eu não tenho muita curiosidade de abrir pacote não, sabe? Às vezes os pacotes ficam lá em casa uma semana, 2. É engraçado, eu adquiri isso. Eu não tenho pressa de abrir os presentes. Quanto tempo muitas vezes uma pessoa leva para construir um gesto? Não é verdade? Às vezes a pessoa leva um tempo observando, amando à distância, querendo bem, até o momento que ela sente o desejo de materializar isso. Eu digo isso porque na ânsia de querer amar, a gente materializa antes da hora. Aí a gente dá presente por dar. A gente entrega muitas vezes o que não é nosso, né? É como dar um presente para um filho com dinheiro que você não tem. O presente material, ele não segura muito significado às vezes. Hoje, por exemplo, hoje eu ganhei um relógio quando cheguei. Mas o olhar dos dois me entregando o presente, padre, nós conhecemos o senhor, e foi contando um pouquinho do porquê que estava dando o relógio, né? E eu achei bonito porque eu não uso o relógio de qualquer jeito. Da mesma forma como eu já ganhei um dia, eu não sei nem quem foi. Durante o meu acampamento de março, um rapaz tirou o relógio do braço e colocou no meu, mandou entregar para mim. Foi até minha mãe que entregou, a senhora lembra, dona Ana? Eu nunca vi o rosto desse rapaz. Mas toda vez que eu coloco o relógio no braço, eu te juro que eu me recordo do moço que eu não sei quem é. Porque é um gesto que nos atinge de um jeito novo, né? É engraçado isso. O quanto que de nós está no gesto que a gente realiza. Quanto tempo leva para ficar pronto um presente? Quanto tempo um motivo precisa ser construído para eu querer ir na loja comprar alguma coisa para alguém? Isso é tão bonito. Gente. Esses dias eu estava pensando como é que eu ia... Eduardo Neto agora está com 15 anos. Está com 1,80 m. Nossa senhora, está maior que nós. Deu uma esticada. E eu fiquei esses dias pensando... Porque ele está naquela fase em que ele, como todo adolescente caminhando para a juventude, os pais deixam de ser os namorando heróis. já não? Já acabou o namoro. Já começou, mas já acabou. Teve um outro rapidíssimo, já acabou. Ele vai ficar bravo comigo. Mas a gente vai conversar em casa. Pai, por que você foi dizer isso? Pai. Mas eu fiquei pensando, estava pensando esses dias, como é que eu vou me tornar inesquecível para meu filho? É verdade. O que eu vou fazer, né? Uma das coisas que eu decidi foi nunca conversar com ele sem tê-lo aqui nos meus olhos. Para ele às vezes é difícil. E nós já choramos juntos muitas vezes, o Du e eu, porque eu digo, Du, olha para mim. E ele é mais sensível que o pai dele, tudo indica. Olha para mim às vezes com lágrimas grossas assim caindo dos olhos, e um esforço tremendo. Ele olha para mim, a gente continua conversando. Esses dias eu precisaria castigar o Eduardo, porque ele aprontou pra caramba. Está dentro do limite dos 15 anos. E nós precisamos ter uma conversa muito difícil. Eu disse, filho, tô com raiva. Me dá vontade até de castigar você. Te dá um castigo. Mas sabe por que eu não vou te castigar? Porque que adianta eu te fazer sofrer? Nós vamos juntos viver todas as consequências do que você fez. Nós vamos precisar conversar sobre tudo isso até o fim. E nós temos conversado muito de uns dias para cá. Tem sido muito cansativo para ele. E olho no olho. E o bonito é que você se impõe um castigo também nisso, né? Aquela disciplina de você. Agora eu tenho que conversar com o meu filho. É claro, porque eu tenho que... Não é só bater e dizer. O Du tem que entender que ele tem alguém do lado dele, com quem ele pode contar, com firmeza e com amor. Eu disse para ele, filho, eu não vou acertar sempre. Eu vou te pedir, e vou precisar te pedir perdão muitas vezes, e talvez eu nem saiba como te pedir perdão.
Mas a nossa conversa é assim. Mas para dizer que a gente precisa encontrar um jeito de nos tornarmos inesquecíveis para as pessoas. Assim, enquanto você lia aí, eu ficava pensando aqui, quantas coisas iam mudar dentro de nossas casas se nós resolvêssemos a partir de hoje parar de falar e começássemos a observar uns aos outros. Observar o jeito de comer, de sentar na mesa, a comida que gosta. A gente não erraria nos presentes. Eu acho que a gente se daria mais aos outros e a gente seria o grande presente. Porque a gente quer... Está todo mundo sofrendo de solidão, Padre Fábio. Muita solidão. Muito. O grande presente tem que ser a nossa presença. Então, não, é até mais do que a gente acertaria no presente. É que a gente ia ser o grande presente. Porque, de alguma forma, quando alguém percebe que tem alguém que me observa com amor, isso daí já é amor. É aquela velha história. Hoje eu estava respondendo uma entrevista, um jornalista lá do Tocantins, ele mandou por e-mail, e ele perguntando assim, a respeito dessa época de fim de ano, né, do Natal, o que eu acho, o que se transformou o Natal, né? E eu disse que é um dos grandes desafios nosso, é a materialização da religiosidade. Nós temos uma necessidade de materializar o que é espiritual, né? E no momento em que a gente tenta materializar o espiritual, a gente pode até conseguir, como o caso aqui, mas a gente corre o risco de trair o que é espiritual no momento em que a gente materializa, né? Às vezes a gente tem uma ansiedade tão grande de dar ao outro alguma coisa, quando na verdade o que ele mais está precisando é que a gente dê a ele o que a gente é. O tempo de Natal é um tempo da gente pensar nisso, né? A qualidade dos presentes que nós vamos dar às pessoas neste fim de ano. Claro, expressar materialmente o carinho que a gente sente é muito bonito e é bom a gente fazer se a gente pode. Mas nunca esquecer que junto com aquela matéria, o que verdadeiramente a gente precisa dar é o que a gente é. Porque na verdade, como o Ricardo dizia, a matéria não costuma resolver o problema da solidão. Agora, quando nós nos damos uns aos outros, a gente sem dúvida ocupa os espaços que estão vazios e que estão precisando ser preenchidos. Padre Fábio, minha avó Alzira está internada na CTI, o quadro clínico dela é muito sério e ela está sofrendo há algum tempo. Os rins paralisaram, está com infecção no pulmão. Não quero vê-la sofrer desse jeito, mas também não tenho coragem de pedir que Jesus tire a sua vida, que leve-a do meio de nós. Padre, o que eu devo fazer? Minha filha, a gente realmente tem muito... Ninguém vai gostar de falar isso. Ô Jesus, né? Leva minha mãe, leva meu pai. Não. O que a gente precisa fazer é uma experiência de desprendimento. Nós muitas vezes temos um apego excessivo às pessoas. E por causa desse apego, nós somos até egoístas, né? Eu me lembro quando vi o meu pai morrer. Foi uma cena terrível. Mas o meu pai estava numa situação que ele não estava feliz. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, muito independente. Meu pai, ele realizava um gesto muito interessante todos os dias, no almoço, na janta. Ele terminava de comer, mesmo sabendo que a minha mãe ia lavar toda a louça, ele fazia questão de pegar o pratinho dele, o garfo e a faca dele, ele ia na pia, ele lavava. Então, se todos lá em casa fizéssemos a mesma coisa que meu pai fazia, a minha mãe não precisaria, só lavaria as panelas depois. Mas ele não fazia não. Então meu pai tinha um gesto muito bonito de cuidar de tudo que ele podia. Quando ele teve aquele problema, ele teve um derrame cerebral, ele ficou paralisado, ele perdeu a mobilidade. E ele voltou para casa assim, totalmente imobilizado, dependendo de tudo. Eu me lembro que o olhar do meu pai para aquela casa que ele estava voltando naquela situação. E ele chorava muito, né? Ele não tinha nem voz, ele não falava nada mais. Mas ele era totalmente lúcido. E eu vi o quanto que para ele era sofrido aquilo, aquela dependência. O meu pai entrou em casa de manhã, à tarde ele precisou voltar para o hospital porque ele teve uma complicação. E eu tenho certeza que foi fruto do emocional dele. E 3, 4 dias depois, o meu pai faleceu. Eu me recordo que um dia, eu fiquei, naqueles dias todos que eu fiquei no hospital com ele, teve um dia que eu estava sozinho com ele todo entubado, né? Todo
respirando tudo artificialmente, né? Ele com os olhos semi-abertos, eu vi que ele estava olhando para mim. Consciente, né? Isso é que é o duro, né? Existem algumas situações que a pessoa não tem o que dizer, não pode dizer, não pode falar, mas ela está sofrendo tudo aquilo de maneira muito consciente. Ele me olhou, eu percebi que meu pai estava extremamente triste. E naquela hora, eu percebi o quanto eu estava sendo egoísta. Eu identifiquei isso. Eu quero que meu pai sobreviva. Mas ele já não tem mais condições de sobreviver. E naquela hora eu coloquei a mão no pé do meu pai. Eu fiz uma oração muito sincera a Deus. Eu pedi que Jesus me libertasse do meu egoísmo. Que fosse feita a vontade de Deus ali naquela hora. Que se o meu pai já tivesse chegado a hora de ir embora, que ele pudesse ir e que a gente ficasse com o coração tranquilo de saber que foi bom ter o tempo que a gente teve ao lado dele. Porque às vezes a gente é muito egoísta, minha gente. Querendo o outro do nosso lado, a gente... Às vezes a gente justifica tanto sofrimento, né? Tanta coisa ruim, por causa de um egoísmo. E esse desprendimento é importante. Não estou dizendo que a gente tem que pedir a Deus que leve, não. Eu estou apenas sugerindo que a gente, quando tem uma situação assim, que a gente comece a fazer uma oração de desprendimento. Comece a agradecer a Deus pelo tempo que você teve aquela pessoa. Porque se por acaso ela venha a falecer, o seu coração vai estar em paz. Muitas vezes volto a dizer, por causa do nosso egoísmo, nós seguramos muito o outro em nós, né? E somos até injustos com os outros. Eu não estou falando só de morte não, né? Existem situações que às vezes nós privamos o outro. Quantas vezes você encontra isso em casa? O filho precisa ir estudar, o filho precisa ter uma oportunidade, e a mãe, por causa da posse, o sentimento de posse que tem, não deixa. Quantas vezes você encontra isso entre amigos? Às vezes você sabe que o seu amigo precisa ir embora, precisa ter uma oportunidade fora, porque ali o mundo dele já foi reduzido demais, e por causa do seu egoísmo, do seu medo de perder, você fica dizendo, não vai ser bom para você. Às vezes a gente não é honesto com a própria situação, né? Interessante quando eu sempre identifiquei isso muito na minha mãe. Minha mãe sempre nos amou com muita liberdade. Ela sempre compreendeu muito que a vida vai chegar um momento que a gente vai precisar partir. E eu sinto que a minha mãe se preparou para essas partidas. E isso é interessante, descobrir que a pessoa que ama compreende bem o mundo do outro. É um desprendimento que faz bem a quem vive e a quem recebe. Porque a pior coisa que tem na vida é a gente se sentir preso, né? É a gente sentir que o outro nos aprisiona. É muito ruim. Nossa comunidade é um espaço sagrado de reflexões que alimentam a fé e a conexão com Deus. Seja parte deste movimento espiritual, inscreva-se agora e compartilhe nos comentários suas experiências e bênçãos divinas, que cada palavra seja um elo mais forte em nossa jornada espiritual.